Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. Nós ficamos localizados em São Paulo, na Vila Mariana, na rua Estado de Israel, número 59, e é uma alegria poder iniciar mais um Evangelho virtual, online, ou remoto, como as pessoas dizem hoje em dia. Esse é um momento muito especial, que já foi preparado para todos e todas nós que estamos participando aqui nesse momento, pela equipe espiritual da casa. Então, nós já agradecemos cada um dos mentores da Casa do Caminho, nossos mentores individuais, a Itaporã, grande coordenador dos trabalhos que nós executamos. E vamos aí pedindo para que nós possamos aquietar a nossa mente. Se possível, nós possamos procurar um lugar mais tranquilo, onde nós possamos nos desligar um pouco de outras questões, das preocupações que nós temos, e nos concentrar aqui, elevar o nosso pensamento a Jesus, nos tranquilizar, irmos nos sintonizando com essa energia boa que nos traz tranquilidade, harmonia, para que nós possamos aproveitar de cada uma das etapas desse nosso Evangelho. Então, que possa ser, em nome de cada um de nós, que nós possamos pedir a permissão da nossa equipe espiritual, pedir uma bênção especial para a nossa companheira Kátia, que vai trazer o produto dos seus estudos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Kátia, por favor. Olá, amigos. Estamos mais aqui para mais um Evangelho da Casa do Caminho. Hoje, o nosso tema está inserido num capítulo do Evangelho chamado Moral Estranha. Esse capítulo traz várias falas de Jesus que têm um significado muito controverso. Se a gente vai olhar apenas o que está escrito no Evangelho, a gente vai ficar um pouco assustado com essas falas de Jesus. Então, é preciso que nós entendamos contexto, cultura, costumes da época, e que nós entendamos principalmente a intenção de Jesus, o que ele queria dizer além das palavras. Então, para isso, é importante que a gente se situe um pouquinho. A fala de hoje, a lição de hoje é deixai os mortos enterrar os seus mortos. Então, eu vou me permitir ler o capítulo 9 de Lucas, esses versículos 59 e 60, que são sobre os quais a nossa lição hoje se traz o conteúdo. Então, esses versículos dizem o seguinte: e a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu, vai e anuncia o reino de Deus. Quando a gente lê, a primeira coisa que vem à nossa mente é o chamado de Jesus. Jesus chamou essa pessoa, que a gente não sabe quem é. Jesus chamou e disse, segue-me. Esse chamado de Jesus acontece para todos nós. Claro que a gente não tem a figura do mestre nos dizendo, segue-me. Mas a gente tem muitos convites da vida para que nós nos entreguemos a Jesus. Muitas vezes esses convites da vida vêm através de dores. Então,
esse chamado de Jesus está presente na vida de todos nós. Todos nós fomos chamados para seguir Jesus. O que quer dizer? Quando Jesus veio aqui à Terra, ele trouxe para nós a boa nova. São o Evangelho, as notícias do reino. Ele veio contar para todos nós que essa passagem que a gente tem pela Terra é um átimo de segundo diante da eternidade. E é nesse mergulho na matéria que nós vamos cuidar de aprimorar as nossas potencialidades espirituais, cuidar de desfazer as nossas dificuldades, ampliando os nossos canais de virtudes. É aqui na matéria que a gente lida com essas coisas. E quando Jesus diz para aquela pessoa deixar os mortos enterrarem seus mortos, ele está nos lembrando que essa passagem pela Terra nos faz mergulhar em conteúdos que não são os essenciais para a nossa vida real. Lá naquele tempo, a gente sabe que os judeus tinham todo um ritual para cuidar dos seus mortos. E a gente aprendeu isso, a gente viu isso quando Jesus morreu. As mulheres foram lá para passar os óleos e os bálsamos no corpo de Jesus, embrulhá-lo em lençóis limpos. Então, a gente sabe que havia todo um cuidado com a pessoa que morria, com o corpo da pessoa. Sabemos que as leis judaicas também diziam que aquele filho que não pranteia o seu pai não merece a herança. Então, também tem todo esse contexto que a gente tem que considerar quando vamos pensar no porquê aquela pessoa queria enterrar o pai antes de seguir Jesus. Aquela pessoa estava inserida naquele contexto material e valorizava aquele contexto material mais do que o fato de seguir Jesus. Então, é muito importante a gente separar uma coisa da outra, porque no contexto geral, Jesus veio dizer para nós o quê? Os valores espirituais sempre estão acima dos valores materiais. E se nós invertermos essa ordem, a gente não se capacita a seguir o chamado que Jesus nos fez. Então, lembrar que os valores espirituais, aquilo que condiz com a vida espiritual, é sempre mais preponderante do que aquilo que conduz com a vida material. Aí a gente pode pensar, mas então é para eu não fazer nada na matéria, é para eu não me vincular às questões da matéria, é para eu não fazer o que eu tenho de obrigação na matéria ou de dever material. Não é bem isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que eu não valorize mais as questões imediatas da matéria do que as questões espirituais e eternas. Então, a cada atividade na matéria que eu tenho que realizar, eu vou me lembrar que essa atividade serve para exercício do meu espírito. Então, cada coisa na matéria que eu realizo, eu preciso entender como ela ecoa no meu espírito, que funções espirituais eu estou trabalhando ali, como eu preciso me disponibilizar espiritualmente para que aquela tarefa na matéria não seja simplesmente um fazer pontual, mas seja um estar no mundo sem ser do mundo. Então, eu viver as questões da matéria com o meu foco, com a minha intenção nas questões do espírito. Aqui no Evangelho, ele diz para a gente claramente que a morte, o significado dos mortos são aquelas pessoas que estão encarnadas e mergulhadas até a cabeça nas questões da matéria, sem ao menos ter consciência das questões do espírito. Essas pessoas
são aquelas que Jesus se refere como mortas, mortas para as questões do espírito. Aquelas pessoas que para elas só as questões da matéria têm sentido, só elas fazem ressonância ao seu ser. Então elas estão desligadas das questões espirituais, elas não se conectaram com a necessidade do espírito de evoluir, de crescer, de melhorar-se. Jesus considera essas pessoas as pessoas mortas, no seu linguajar, no seu falar aqui para esta pessoa aqui que Jesus convidou. Então, essas pessoas sendo as mortas, o que ele quer dizer para nós? Você que já acordou para as questões do espírito, não se prenda àquelas pessoas que ainda não acordaram, porque o livre-arbítrio é dado a cada um, e cada um de nós tem um tempo para acordar. Cada um de nós tem um tempo para esse despertar. Então, eu que já despertei para as questões do espírito, não devo me prender àquelas pessoas que ainda não despertaram. E aí, quando a gente vai ler, os estudiosos dessa passagem do Evangelho dizem que isso significa desapego. Isso significa devolver para as pessoas o que lhes pertence. Isso significa permitir que cada um siga no seu ritmo a sua caminhada evolutiva. Porque o que nós queremos, na verdade, muitas vezes, principalmente dentro das famílias, das pessoas que têm laços afetivos, é que o outro pense também, enxergue as questões do espírito do mesmo jeito que eu enxergo, que o outro perceba o quanto aquela atitude que ele está tendo lhe faz mal ou lhe atrasa na caminhada evolutiva. Mas eu preciso compreender que a cada um é dado a liberdade de escolher a trajetória para a sua caminhada espiritual. Então, eu não posso forçar as pessoas a pensarem como eu. Então, eu preciso entregar para elas a liberdade de fazer o seu roteiro e não me prender a elas. Então, eu vou ficar... eu não vou me apegar àquelas pessoas, do mesmo jeito que Jesus diz, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Quem é meu pai, quem é minha mãe? Na verdade, não é quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Naquela passagem, não significando que ele estivesse relegando a família, mas claramente ele contava para nós que os laços da matéria, os laços da família na matéria são menos importantes do que a nossa comunhão com Jesus. Então, a gente precisa colocar os valores no lugar certo. Então, não é porque eu tenho laços afetivos com essas pessoas que eu vou me prender às questões materiais e vou ficar presa e apegada a essas condições por conta das pessoas que me cercam serem assim. Se eu acordei para o Espírito, se eu fui chamada, se eu fui convidada pelo Cristo para segui-lo, eu preciso me desapegar das questões da matéria. E isso entendendo, inclusive, os laços da encarnação. Então, é importante nos atermos aos compromissos do meu espírito. Os compromissos do meu espírito em seguir o Cristo, eles são muito mais amplos do que o meu compromisso, inclusive, a gente fala assim, alguns estudiosos falam que o compromisso consigo mesmo, o compromisso com os pais, o compromisso com a família, fica em segundo plano diante do compromisso do meu espírito com a minha ação crística, com a minha união com o Cristo. Então, com isso, a gente não está dizendo que você tem que relegar sua família ao abandono e sair pela vida seguindo o Cristo. O que a gente tem que fazer é, cada uma das ações na matéria tem que ser colocadas no valor espiritual
que lhe cabe. Então, exercitar cada uma das minhas tarefas, cada uma das minhas funções na matéria, cada uma das minhas atividades na matéria, quer seja atividades relacionais com as pessoas, quer seja atividade de trabalho, sempre me libertando do apego às questões da matéria, mas me colocando espiritualmente na posição de quem aceita o convite do Cristo para segui-lo. Seguir o Cristo significa empreender uma trajetória em que o meu espírito se conecte a Ele, que o meu Cristo interno apareça a cada vez que eu ajo no mundo, de qualquer forma que seja. Então, essas palavras de Jesus têm um sentido muito além daquela simples abandono o simples dever de caridade material, que seria cuidar do morto, do pai que morreu. Então, é muito além disso. É muito importante a gente se lembrar que esses valores espirituais, a ordem desses valores espirituais, cabe para qualquer atividade que a gente realiza na matéria. É o meu foco, é onde está o meu coração, onde está a minha intenção, onde está o meu querer e o meu sentir. Mesmo que o meu fazer seja absolutamente imediato, o meu querer e o meu sentir estão desapegados desse imediatismo e vinculados ao chamado de Jesus. É ação. Tudo é ação, não é só palavra. Então, que nós possamos compreender que aquilo que é morto se refere àquilo que não se modifica, que é a matéria. E aquilo que é vivo é aquilo que caminha, aquilo que prospera, aquilo que cresce, que é o espírito. E que essas palavras de Jesus nos guiem nas nossas atividades do dia a dia, que a gente se lembre de ser sempre alguém vivo, vivo em espírito em tudo que nós fizermos. Que Jesus abençoe a todos nós. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado, por nosso coração aberto, e respirando com muita calma e profundamente, e acima de tudo emanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé, proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde a todos os enfermos do corpo e da alma. Amparo e proteção às crianças e aos idosos e discernimento aos nossos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e suas obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados ou desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares,
principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda dos seus entes queridos. Vibremos muita harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.